Exercício de tradução. É desrespeitoso. Artigo de Dave Leonhardt. Bom dia. Temos uma investigação sobre Ginny e Clarence Thomas, bem como as últimas notícias da Ucrânia. Na foto, Ginny Thomas, na Fundação Legado. No começo da administração de Reagan, diversos líderes conservadores fundaram um grupo chamado de Conselho para Políticas Nacionais. Ele logo se tornou no que o meu colega Dave Kirkpatrick descreveu como um clube pouco conhecido de umas poucas centenas dos mais poderosos conservadores no país. Uma de suas principais funções era apresentar ativistas políticos a doadores ricos que poderiam financiar seu trabalho. Depois que Donald Trump perdeu as eleições em 2020, o braço político do grupo, conhecido como CNP Action, entrou em ação. Ele encorajou seus membros a espalhar boatos a respeito de irregularidades e problemas nas eleições em 5 estados em que Joe Biden tinha vencido por pouco. O objetivo era persuadir legisladores de estados republicanos a aceitar as falsas acusações de Trump sobre fraude eleitoral e então transferir os votos de seus estados para Trump, revertendo a vitória de Biden. Um proponente declarado de tal esforço foi um membro do comitê da CNP que há décadas trabalha para políticas conservadoras, para promover políticas conservadoras. Na preparação do comício de 6 de janeiro no Capitol, ela alegadamente mediou facções oponentes de modo que elas pudessem trabalhar juntas para planejar o comício. No dia do comício, ela postou uma mensagem no Facebook: Deus abençoe cada um de vocês perseverando ou orando. O nome desse membro do comitê é Ginny Thomas e ela é casada com Clarence Thomas, o mais antigo servidor da Justiça na Suprema Corte. Hoje, a revista Times publicou uma investigação sobre o trabalho de Ginny Thomas e suas conexões as conexões do trabalho dela com seu marido, conforme escrito por Danny Hakim e Joe Becker. Eu compreendo que questões envolvendo conflitos de interesse no trabalho entre o trabalho de cônjuges podem ser difíceis de resolver. Por um lado, as pessoas em geral têm o direito de ter suas próprias carreiras separadas das de seus cônjuges. Por outro lado, o privilégio de ser um servidor público de alto escalão parece requerer um padrão de neutralidade mais elevado do que a maioria dos trabalhos requer. Mas eu não acho que você precise resolver o debate, ou esse debate, para ter de se preocupar para só depois se preocupar com as recentes ações dos Thomas, do casal Thomas. Você só precisa entender o seguinte:
a esposa de um juiz atuante da Suprema Corte, exerceu um papel ativo em um esforço para reverter o resultado de uma eleição presidencial, entregando a vitória ao perdedor e desmantelando a democracia americana. A Suprema Corte de Justiça, ou melhor, esse juiz da Suprema Corte, por sua vez, pareceu endossar esse esforço. Quando a tentativa de Trump de reverter os resultados da eleição foi trazida à Suprema Corte, 6 de seus 9 juízes decidiram contra Trump. Mas Thomas foi um dos 3 juízes que tomaram o lado de Trump, e o seu discurso ecoou os argumentos da CNP Action, como Dani e Joe explicam. Thomas efetivamente argumentou ou defendeu que fossem dados aos legisladores dos estados, os legisladores partidários dos estados, fosse dado mais controle sobre as eleições e seus resultados. Roberts contra Thomas. A história na revista Time tem mais detalhes que incluem: depois do comício de 6 de janeiro se ter tornado em um violento ataque ao Capitólio, a CNP exortou seus membros a defender os arruaceiros, e a própria Ginny Thomas assinou uma carta criticando a CPI a CPI que investigava o ataque. A investigação, a carta diz, é desrespeitosa com as leis de nosso país e um assédio legal contra cidadãos privados que nada fizeram de errado. Ginny Thomas também fez acusações sem provas de fraude eleitoral em 2018, conforme reportado pelo Washington Post. O casal Thomas usou a sua posição de juiz para promover as causas dela como uma agente. Durante a presidência de Trump, os auxiliares na Casa Branca foram surpreendidos quando o juiz Thomas trouxe uma pessoa não convidada, a sua esposa, para um almoço programado com o presidente.